Irmãos, bom dia, graça e paz. Como o reverendo Sérgio falou, para mim é uma alegria imensa estar de volta à minha casa. Tive o privilégio de ter a Igreja de Santo Amaro como instrumento de Deus na minha vida, na minha formação, e especificamente no que diz respeito ao chamado. Deus confirmou o chamado à obra missionária através dessa igreja, através da vida dos irmãos. Alguns irmãos aqui presentes hoje, não muitos, mas a igreja cresceu, né? Tem muita gente nova, mas alguns foram alunos meus na escola dominical, outros foram alunos no culto infantil. Então vocês imaginem quanto tempo faz isso, né? Eu quero trazer o abraço da Cláudia para a igreja, um abraço bem carinhoso. Ela gostaria muito de estar aqui, mas nós não tínhamos condições, a dinâmica mudou muito com os filhos. E ao final, entre a escola dominical, a escola bíblica dominical e o culto, nós teremos um tempo para falar um pouco mais sobre o trabalho. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, que servirá de base para a exposição que nós faremos hoje aqui. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. O versículo base nosso será o versículo 14, mas nós vamos ler do 1 até o verso 19. Primeira carta de Paulo, capítulo 15, do 1 até o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vo-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é recorrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos como corpo reunidos aqui nessa manhã, e pedimos a sua intervenção, ó Pai, mais uma vez, que o Senhor, por favor, Senhor, conforme a sua bondade, a sua generosidade, o seu amor, que o Senhor, por favor, ilumine as nossas mentes e os nossos corações, Pai, que a Tua palavra encontre um local seguro, bem dentro, no fundo do nosso coração, e que essa palavra promova em nós mudança para a glória do Teu santo nome, Senhor. Precisamos, ó Pai, cada dia crescermos em Ti, sermos santificados. E esse momento tão especial, ó Pai, de culto, ó Pai, que o Senhor separa para nós aprendermos mais, ó Pai, que por favor, ó Pai, o Senhor nos ensine, um ensino que transforme as nossas vidas, que nos torne melhores servos Teus, melhores irmãos em Cristo,
melhores maridos, esposas, filhos, ó Pai, e que seu nome, ó Pai, possa ser engrandecido e revelado por aí afora, por causa dessa obra, da sua graça transformadora em nós, através da tua palavra, Senhor. Opera isso, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos sobre a ressurreição, é impossível nós não lembrarmos de toda a obra do Senhor Jesus. E quando nós nos referimos à obra do Senhor Jesus, ela é uma obra que tem um aspecto jurídico extremamente forte, em que o Senhor Jesus assume o meu e o seu pecado, e portanto a minha e a sua culpa, e então leva tudo isso para a cruz, morre, paga o preço que nós deveríamos pagar por sermos pecadores. Obviamente tudo isso é expressão da graça e da bondade de Deus. E então, de forma substitutiva, ele morre em nosso lugar, porque quem merecia estar naquela cruz éramos eu e você. E então, a morte do Senhor Jesus tem esse aspecto em que o Senhor Deus olha para nós, mesmo em nossa condição pecaminosa, e então imputa e coloca os aspectos da obra desse Filho dele amado, o seu único Filho, sobre nós. E nós então somos declarados por Deus justos, não porque nós fizemos coisas boas, não porque nós temos uma vida santa, mas porque o Senhor Jesus conquistou toda a autoridade, todo esse mérito, e então é imputado a mim e a você, e por isso que nós estamos aqui hoje reunidos, e temos a Ele, a Cristo, como nosso irmão maior, e nós também agora fazemos parte da família de Deus. E o que acontece é que em todo esse processo, dessa missão do Senhor Jesus, ela culmina com a ressurreição. E a ressurreição é o ápice dessa obra, e é um reconhecimento da parte de Deus e aceitação da parte de Deus pelo fato de Cristo ter entregue a sua vida como um cordeiro puro e santo. É a coroação dessa obra. Então o Senhor Deus, então com todo o seu poder, ele ressuscita o Senhor Jesus. E o detalhe é que a ressurreição para nós, de uma forma geral, nós falamos da ressurreição como parte da obra de Cristo, mas temos extrema dificuldade de aplicar a ressurreição à nossa vida prática. E eu queria aqui ressaltar para os irmãos a respeito dessa obra salvadora do Senhor Jesus, que ela tem algumas dimensões que nós já tomamos como parte da nossa vida, como parte do nosso sistema de crença, onde nós olhamos para a salvação de forma histórica e verificamos lá no passado a obra do Senhor Jesus, no tempo oportuno de Deus, e então ele veio ao mundo, cumpriu o seu papel, exerceu o seu ministério, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai. Então nós olhamos para essa obra e confiamos a nossa salvação nesse fato histórico que aconteceu. Nós também olhamos para a perspectiva escatológica dos últimos dias, em que eu e você seremos levados para morar com Deus para sempre por causa dessa obra de Cristo. Mas nesse intervalo entre a salvação histórica e a salvação escatológica, existe um aspecto também existencial da salvação. Ou seja, a obra de Cristo, a sua morte e ressurreição, ela está conectada diretamente com a minha vida hoje, a minha e a sua vida hoje. Há implicações e ensinamentos que eu e você precisamos aprender e aplicar à nossa vida hoje. Ou seja, quando eu vou para o trabalho, eu preciso perguntar para mim o que é que a obra de Cristo tem a ver com o meu trabalho aqui nessa segunda-feira, na minha relação com os meus colegas de trabalho, na minha relação com os vizinhos, na minha vida prática diária, na minha conduta, na minha ética. Então, há uma tendência nossa a nos concentrarmos em dois aspectos da salvação e esquecemos propriamente o que significa a salvação para mim e para você hoje. E eu penso que nós precisamos realmente trazer de volta ou despertarmos para as implicações ou o significado da ressurreição para mim e para você hoje. Há um texto muito bonito que me agrada profundamente. Eu queria pedir que os irmãos abrissem, falando ainda sobre esse aspecto da ressurreição, das implicações, do seu significado. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 20, que é exatamente o texto que fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus, quando aquelas três pessoas, Maria Madalena, Pedro e João, vão até o templo. E é muito bonito percebermos o que acontece dali, e eu penso que nós, de uma certa forma, temos uma relação com a ressurreição
segundo alguns padrões aqui dessa passagem. Observem que no versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. E então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Esse verbo ver aí é apenas uma constatação. Maria Madalena saiu para cumprir o que ela tinha autodeterminado, e ela então, quando chega lá, percebe que não está lá, e ela simplesmente constata o fato de que tiraram o Senhor Jesus do túmulo. Essa foi a conclusão imediata dela, porque ele não estava lá. E observem que em grego e em outras línguas há diversas variações, e aqui não é diferente. A implicação dessa palavra é que ela está dizendo para nós ver, aqui não tem muito significado, mas a ideia é que ela diz: eu constatei apenas, eu não pensei, eu não considerei nada, o que eu vi, é o que eu vou falar para vocês, Pedro e João, provavelmente tiraram o corpo do Senhor Jesus. Mas o texto continua, então, e diz assim, versículo 3, saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. O verbo aí, que João registra, falando a respeito de si mesmo, é exatamente o mesmo da Maria Madalena, e ele diz: eu constatei que realmente o Senhor Jesus não estava lá, o corpo dele não estava lá. Mas a passagem continua dizendo assim, versículo 6. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. E aí, observa-se que a gente pode observar que o verbo já é outro verbo, e o que João registra é que Pedro não só viu, mas Pedro começou a inquirir a si mesmo a respeito daquele fato, se perguntando na sua mente: eu vi, mas eu quero entender o que está acontecendo. O que é que foi que fizeram com o corpo do Senhor Jesus? Ele não simplesmente constatou, mas ele começou, vamos dizer, a teorizar, a pensar sobre o que poderia ter acontecido com o corpo do Senhor Jesus. Mas a passagem continua. E diz assim no versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, e aí João está se referindo a ele mesmo. E diz assim, aqui chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. O verbo aí ver dá uma ideia de que ele não só viu, mas ele entendeu completamente. Ou seja, naquele segundo momento que João se depara com aquele fato, na hora que ele se abaixa e entra ali no templo, então ele observa e chega à seguinte conclusão: eu compreendo absolutamente tudo do que está acontecendo aqui. Todos os ensinamentos do meu mestre agora para mim faz sentido. E observe que ele usa aqui dois verbos, ele viu e ele então creu, ou seja, ele compreendeu absolutamente e por causa disso ele creu. E obviamente nós como ocidentais precisamos muito compreender as coisas para que nós possamos crer no que nós estamos lidando. E eu penso que eu e você temos, talvez nos enquadremos aqui em uma dessas formas de ver e compreender a ressurreição. Talvez alguns de nós se refiram à ressurreição como um fato apenas. O Senhor Jesus ressuscitou. Outros se questionem, por exemplo, nos seus momentos devocionais. Eu leio a Bíblia e vejo sobre a ressurreição e penso, mas o que isso tem a ver? E espero em Deus que também muitos tenham o privilégio de poder compreender como João exatamente as implicações da ressurreição. E eu queria, nessa manhã, irmão, partilhar com os amados sobre isso, sobre o significado da ressurreição para nós hoje. Eu não estou pensando simplesmente na ressurreição, da implicação dessa obra no futuro ou no passado. Obviamente nós vamos falar sobre isso, mas o que a ressurreição tem a dizer para mim e para você hoje? A primeira verdade que a gente pode abstrair como implicação, como significado da ressurreição, é que a ressurreição de Jesus, ela garante também a nossa ressurreição. Ou seja, essa obra do Senhor Jesus, que foi operada através de Deus Pai, garante que eu e você, nós vamos também experimentar da ressurreição.
E aí, obviamente, você não precisa se preocupar da forma como as pessoas morreram, se morreram carbonizadas, se morreram de morte natural, se morreram estraçalhadas por animais. Não há necessidade nenhuma de que nós nos preocupemos como é que Deus vai recompor o meu e o seu corpo naquele dia para que nós possamos morar com Ele para sempre. E aqui é importante que se frise que quando nós falamos a respeito da nossa ressurreição, significa que nós vamos estar com Deus e gozar da presença dEle, de todos os benefícios do seu poder, da sua pessoa lá no céu, de forma completa, com um novo corpo glorificado, onde nós não vamos mais ter problemas de saúde, nós não vamos ter sofrimento, nós não vamos ter problemas relacionais, ou seja, nós vamos morar como pessoa integralmente com Ele para sempre. E nós não precisamos nos preocupar porque esse Deus que formou o homem do barro, Ele tem poder para reconstruir o meu e o seu corpo, não importando a forma como nós venhamos a morrer. Isso não é o ponto principal. Mas o fato é que eu e você vamos ser ressuscitados por causa dessa ressurreição do Senhor Jesus. Lá entre os Rúpida, quando Pedro, um dos nossos agora irmãos em Cristo, publicou a sua fé diante de todos ali, num dia de domingo, ele disse assim, Marcelo, eu quero falar. Depois do culto nós sempre temos uma parte que abrimos para perguntas, e o Pedro disse, Marcelo, eu quero dizer que eu oro todos os dias. Eu oro de manhã, eu oro de tarde, e ele foi falando. E ele disse assim, eu quero dizer que eu não tenho mais medo dos espíritos e agora eu temo somente a Deus. E então ele terminou a fala dele dizendo assim, e eu quero dizer que eu vou seguir esse caminho de Jesus. Esse caminho que me leva até o céu e que me leva para perto de Deus, é esse caminho que eu quero seguir. Em outras palavras, irmãos, o que Pedro estava dizendo e a compreensão dele do Evangelho seria mais ou menos assim. O Senhor Jesus, na sua obra, Ele então conquistou o direito de estar à destra de Deus Pai e Ele então abre as portas dos céus através da sua ressurreição e agora está à destra dEle e eu vou seguir exatamente nesse caminho e essa porta chamada ressurreição que o Senhor Jesus abriu e eu então vou seguir, entrar por essa porta e vou morar e encontrar com Deus para sempre. A implicação básica disso, irmãos, é que a minha e a sua vida ela não se restringe a essa existência. É importante que nós trabalhemos, é importante que nós estudemos, é importante que nós cuidemos dos nossos filhos, dos nossos pais, mas o ponto central da minha e a sua vida é que nós pertencemos a um outro reino, a um outro mundo, nós estamos aqui temporariamente, a concretização e o sentido na nossa vida se dará quando nós ressuscitarmos e formos morar com Deus para sempre, ou seja, eu não preciso estar olhando os fatos que acontecem na minha vida, porque a minha e a sua esperança está unicamente na ressurreição do Senhor Jesus. Percebem a seriedade disso hoje para mim e para você? Quanto tempo nós gastamos pensando em coisas terrenas, nos preocupando com o futuro, de como vai ser amanhã, do que acontecerá com a minha profissão, do que acontecerá com os meus filhos, a preocupação financeira e, claro, a mídia e todo mundo fala sobre questões financeiras. As pessoas que fazem análise econômica, elas vão dizer que eu e você precisamos guardar dinheiro, nós precisamos ser responsáveis, precisamos não adquirir dívidas, mas lembrem-se que esses homens, eles não conhecem a Deus e eles não conhecem a ressurreição. A nossa vida não se restringe a essa existência terrena, mas nós temos uma vida em que olhamos para Cristo e através da sua ressurreição, vemos a mão dele apontando para o céu para mim e para você. A nossa vida não se restringe a essa existência terrena. Isso é passageiro, nós vamos habitar eternamente com Ele. E o nosso foco tem que ser exatamente no investimento total, baseado na ressurreição de Cristo, de que a nossa vida será lá e não aqui. A semana passada, tive a notícia de que um irmão, diácono da minha igreja de origem lá em Aracaju, a sua mãe faleceu de forma abrupta, teve um infarto fulminante no domingo às 5 horas da manhã. O ponto é que esse é um fato praticamente excepcional.
mas ele faz parte da minha e da sua vida. Nós iremos morrer. A nossa vida tem os seus dias contados. Hoje, vamos dizer assim, nós morremos um pouco mais. Não sabemos o quão próximos estamos da morte, mas o fato é que a nossa vida e a nossa existência não se restringe a esse mundo, mas nós somos cidadãos do céu. Mas há uma segunda implicação e uma segunda verdade que nós podemos abstrair da ressurreição do Senhor Jesus, é que ela conta-nos que o Senhor Jesus está reinando hoje. E aí nós nos deparamos com a realidade minha e sua nesse mundo, em que nós ouvimos, desde criancinha, na mídia, na escola e nas universidades, que eu e você devemos ser autores da nossa própria história, nós devemos determinar o nosso próprio futuro através do nosso empenho e da nossa força, como que, se dependêssemos de nós, nós seríamos todos pessoas ricas, bem abastadas e viveríamos felizes. A pergunta é, se temos tantas e tantas pessoas trabalhando numa cidade como essa de São Paulo, em que as pessoas acordam, algumas delas 3 horas da manhã, trabalham sem parar, e por que elas são pobres? E por que elas lutam tanto com isso? É simples, irmãos. É porque nós temos um rei que governa esse mundo, e é ele quem determina tudo, absolutamente tudo em nossas vidas. Não sou eu, nem é você que vai determinar o quanto nós vamos ganhar, ou o quanto nós vamos ser felizes, ou o quanto nós vamos ser prósperos. Quem determina isso na minha e na sua vida é Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser preguiçoso e esperar de braços cruzados. Vamos ler Tessalonicenses sobre isso. O fato é que nós precisamos ter a consciência de que por causa da ressurreição, a Bíblia diz que o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus Pai, e Ele recebeu toda a autoridade, todo o poder, e Ele governa sobre a minha e a sua vida. Quando você está feliz, o Senhor Jesus está governando sobre a sua vida. Quando você está triste, Ele está governando sobre a sua vida. Quando você vai bem de saúde, Ele está governando a sua vida. Quando você se encontra enfermo, Ele está governando sobre a sua vida. Quando você se encontra desempregado, Ele está governando na sua vida. Quando você recebe uma promoção, Ele está governando a sua vida. O Senhor Jesus governa cada passo, cada centímetro, cada milímetro de cada circunstância que nós estamos, de tudo, absolutamente tudo que acontece na minha e na sua vida. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais para nos darmos conta de que tudo que acontece em nossas vidas e no mundo acontece porque Cristo reina sobre esse mundo. Nós temos a ideia de que esse mundo tem uma história. E essa história que nós conhecemos nos livros de história ou nos documentários dos últimos anos, essa é a real história do mundo. Mas essa história, irmãos, que nós vemos na mídia ou na televisão, na escola, universidade, nos livros, essa é a história com H minúsculo. Porque a história com H maiúsculo, a verdadeira história, é a história de Deus nesse mundo, através de uma obra redentora de um mundo caído, de pessoas falhas como eu e você, que será levado ao fim cabal como Ele decretou e está revelado nas Escrituras. E, portanto, a minha e a sua história, ela, na verdade, é um pequeno apêndice da história do que Deus está fazendo. Ou seja, em última instância, a minha história e a sua história, na verdade, é a história de Deus em nossas vidas. Para as pessoas que estão no caminho da perdição, é também a história de Deus na vida delas. Ou seja, irmãos, Deus é quem controla absolutamente tudo. Isso nos faz refletir o quanto nós carregamos, em termos de responsabilidade, as coisas que são colocadas em nossas mãos, achando que nós temos o controle. Qual é o peso da bolsa e da mochila que você leva para tentar controlar as coisas? Nós temos uma tendência natural, pecaminosa, de sermos autônomos, autossuficientes. Mas a ressurreição diz para mim e para você que o verdadeiro dono e quem conduz a minha e a sua vida é esse Rei, o Senhor Jesus. E nós, eu e você, precisamos então entregar diariamente o controle da nossa vida a Ele, abandonar a autonomia e a reverter o nosso estado adâmico de querer discernir, decidir, resolver todas as coisas com os nossos próprios esforços. Nós fomos chamados para termos um rei, e é Ele quem governa a minha e a sua vida, e portanto precisamos
orar e entregar a cada dia a Ele. Quem tem o direito, de fato, de segurar o cetro do mundo e o governo do mundo em suas mãos, que é o Senhor Jesus. Mas a ressurreição também tem um outro ensino para mim e para você. Uma outra implicação. É que a ressurreição, ela nos chama também para uma vida de santidade. Ou seja, essa obra de Cristo, que tem o ápice na ressurreição, faz eu e você refletirmos sobre o quanto nós entregamos ou dedicamos a nossa vida a Ele. Veja só, Deus nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, no império da luz, no reino da luz, e a nossa vida agora não é minha nem é sua, porque nós temos um rei que governa. Portanto, tudo que nós somos, tudo que nós temos, o nosso corpo pertence a Ele, e portanto nós devemos apresentar todo o nosso corpo a Ele em adoração e em santidade. Ou seja, quando eu entendo a ressurreição, eu compreendo que a minha vida tem um destino e tem um dono também, é Ele quem deve governar e para Ele que eu devo viver. Vejam lá, Coríntios, no capítulo 15, o versículo 32, o que diz. Na segunda parte do versículo 32, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, diz assim: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que Paulo está chamando a atenção da igreja é o seguinte: meus irmãos, se a ressurreição não existiu, se isso não é um fato real, de que serve viver uma vida preocupado com as coisas celestes, se a nossa vida se encerrará quando nós morrermos e descermos à sepultura? Então vamos gozar dissolutamente a nossa vida. Em outras palavras, vamos beber, encher a cara, vamos nos prostituir, vamos nos anestesiar com drogas, vamos ver pornografia na internet, vamos gozar de todos os prazeres que o mundo pode dar, vamos nos corromper, vamos ganhar dinheiro ilícito que nos dá poder e que nos dá condições de viajarmos o mundo inteiro, vamos curtir a nossa vida, porque a nossa vida se restringe somente a essa existência. Portanto, aproveitemos agora. O que Paulo está chamando a atenção é isso: meus irmãos, a nossa vida não se restringe a essa existência apenas. Trabalhando com indígenas na região do Alto Rio Negro, eu me deparei com um povo que nunca ouviu falar da esperança, da obra de Cristo e da sua ressurreição. Eu posso relatar aqui para você, por 15 minutos, tudo o que eles praticam. Todos os aspectos morais da sua vida. Mas eles praticam o que eles praticam porque eles não conhecem o poder da ressurreição e a ressurreição. Não há esperança. Então, se você ver na televisão reportagens sobre indígenas bebendo, enchendo a cara e outros problemas com eles, entendam isso, que na verdade eles não conhecem a ressurreição. Mais do que isso, o paulistano, o paulista, o brasileiro, muitas pessoas do mundo vivem como vivem, porque não conhecem a esperança da ressurreição. Ou seja, pelo fato de nós sabermos da ressurreição, Paulo conclama a igreja de Corinto, e obviamente a mim e a você, Deus conclama, nos chama para uma vida de santidade. Veja o versículo 34, quando Paulo diz: não vos enganeis, 34, tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso digo para a vergonha vossa. O que Paulo está fazendo é o seguinte: irmãos, parem de ter pensamentos vãos, abram a cabeça. É como se ele estivesse balançando a mim e a você e dizendo: olha, prestem atenção, voltem à sobriedade, parece que vocês estão embriagados pelo mundo. O Senhor Jesus ressuscitou e nós precisamos ter uma vida santa, pertencemos a Ele. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, a santificação. Eu confesso, irmãos, eu gostaria de chegar aqui para você e dizer que sou a pessoa mais santa do mundo. E eu não sou santo, irmãos. Não é pelo fato de ser missionário que a minha vida é uma vida maravilhosa. Eu luto diariamente com os pecados. Eu oro a Deus diariamente pedindo: Deus, por favor, me livre dos meus pecados, livre de mim mesmo. Diariamente, essa é a minha luta, irmãos. A santidade, eu penso que acima de tudo é a consciência de quão pecadores eu e você somos e do quanto precisamos ter essa verdade da ressurreição impregnada na nossa alma e no nosso coração para que a gente possa viver uma vida de santidade.
Eu peco. E eu luto com isso diariamente. E não só isso, muitas vezes há uma amnésia dentro do meu coração, como se eu esquecesse dessa obra da ressurreição. E eu preciso que a cada dia Deus possa me lembrar. Nós, eu e você, precisamos de uma vida diária, lembrando desses aspectos da obra de Cristo e o quão precisamos santificar as nossas vidas para Deus. Quando nós falamos sobre salvação existencial, e aqui é muito bonito a passagem de essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele usa, bem aqui no versículo 1 e 2, ele diz assim, versículo 15, tá, irmãos? Versículo 1 e 2 do versículo 15 mesmo. Diz assim, do capítulo 15, capítulo 15, versos 1 e 2. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como eu preguei. Essa expressão, esse verbo aqui, sois salvos, há uma dificuldade dos tradutores de colocar, por questões teológicas, esse verbo, mas a tradução mais clara desse verbo seria, por ele também estáis sendo salvos, vocês estão sendo salvos. E aqui Paulo, ele não está se referindo à possibilidade de que eu tenha a salvação e eu perca, e eu tenha, e eu perca, e então eu posso ser salvo, e depois de repente eu posso perder. Ele está se referindo aqui especificamente sobre a santidade, essa necessidade que temos de viver o evangelho da salvação da pessoa de Cristo aqui e agora. Ou seja, pela obra que Cristo realizou e Ele ressuscitou, significa que eu e você temos condições de orar a Ele diariamente, dizendo assim, Senhor Jesus, por favor, me salva dos pecados que eu tenho hoje, desse pecado que eu tenho da ira, da rebelião, da luxúria, da inveja, do ciúme, da contenda, da maledicência, da fofoca. Irmãos, cada um de nós tem os seus pecados e temos as nossas dificuldades. A ressurreição nos desperta exatamente para isso, em que nós temos um Senhor Jesus que é Rei vivo, está conosco aqui agora e que nós podemos clamar a Ele e pedir a salvação hoje, aqui agora, e eu não estou falando dessa salvação eterna, mas essa libertação dessas coisas que nos amarram e nos prendem, chamado pecado. E mais do que isso, podemos clamar a Ele e dizer, Senhor Jesus, por favor, me ajuda e me salva de mim mesmo, dos maus que eu tenho feito para mim mesmo, dessa tendência pecaminosa, dessa natureza. Vocês percebem, irmãos, como isso é importante para mim e para a sua vida? Nós costumamos colocar os problemas nos outros e nas circunstâncias como, na verdade, de fato, o maior problema somos eu e você na lida diária da vida. Mas a salvação, mas a ressurreição, ela também tem um outro aspecto que precisa ser considerado, que é o seguinte, a ressurreição do Senhor Jesus, ela revela o grande poder de Deus. E aqui, irmãos, eu queria que vocês fizessem o seguinte exercício, rapidamente. Pensem no ano de 2018 e listem na sua cabeça rapidamente os 3 principais problemas que você teve nesse ano de 2018. E depois categorize e coloque aquele que é o maior de todos os problemas e que talvez você tenha que lidar com ele ainda nesse ano. E aí, obviamente, podem ser problemas relacionados à sua família, aos seus parentes. Pensaram, conseguiram listar esses 3 maiores e principais problemas? E, obviamente, eu estou falando de qualquer problema, tá, irmãos? Na área de saúde, relacionamentos, emprego, o que for. Sobrevivência, subsistência, o que for. Pensaram? Conseguiram listar aí? Ótimo. Deixa então eu te falar uma coisa. Eu e você, nós temos uma necessidade natural de procurarmos resolver o nosso problema e nós procuramos, de alguma forma, uma fonte de poder para resolver todos eles. No geral, na nossa sociedade moderna, pós-moderna, a fonte de poder está geralmente ligados a nós mesmos, ou seja, nós, eu e você, temos condições
de resolver os nossos próprios problemas, a depender da forma como nós vamos lidar com eles. E aí então nós temos material de autoajuda, nós temos situações em que nós podemos fazer algumas atividades, algumas delas ligadas a atividades físicas, meditação e etc. Nós buscamos, através de alguma fonte de poder, e é ligado a nós, a resolver esses problemas. Alguns irmãos, por incrível que pareça, no corpo de Cristo, procuram inclusive macumba, centro espírita, diversas coisas ligadas à obra de feitiçarias. E o fato é que nós, quando nós pensamos a respeito da ressurreição, e pensem bem comigo, o que nós devemos colocar no nosso coração pela graça de Deus é o seguinte: se Deus tem o poder de resolver o pior de todos os problemas do ser humano, e aí eu espero que você redimensione os seus problemas e recategorize. O fato é que a morte é o maior de todos os problemas. Portanto, quando o Senhor Deus, com o seu poder, Ele ressuscita Jesus, a grande mensagem que Ele tem para mim e para você hoje, para vivermos hoje, é o seguinte: Deus está falando para mim e para você, se eu tenho o poder de resolver o maior de todos os problemas, será que eu não tenho o poder de resolver esses seus pequenos problemas que você tem lidado nesses últimos anos? Irmãos, quando nós ficamos doentes, parece que todas as outras coisas perdem sentido, o nosso mundo encolhe e temos só aquilo para tratar, porque aquilo é o mais importante. Mas na categoria espiritual, no mundo espiritual, a forma como nós categorizamos os problemas é outra. E nós temos como o maior dos problemas a morte de fato, mas o Senhor Deus resolveu e Ele deu a maior amostra de todas ao ressuscitar o Senhor Jesus. Lázaro, ele foi ressuscitado, mas ele morreu. Mas o Senhor Jesus, Ele ressuscitou e Ele está sentado à destra de Deus Pai. O que eu quero dizer é que eu não estou pregando um evangelho barato em que nós vamos acreditar simplesmente no poder de Deus e que Ele tem a obrigação de resolver o meu e o seu problema. Não, nós entendemos que quem governa é Ele, portanto, a minha e a sua oração, ela precisa estar centrada nesse governo e nessa soberania de que Ele é quem deve fazer a vontade dEle. Mas precisamos despertar a nossa fé fundamentado sobre essa plataforma da ressurreição em que nós podemos crer absolutamente que Deus tem poder para resolver todos os problemas. Ou seja, nós precisamos ter um exercício devocional de oração a Deus, não de uma forma em que nós estamos o tempo todo conformados com tudo, mas cientes do poder de Deus e, portanto, termos uma fé viva, ou seja, oramos a Deus com consciência da sua soberania, mas também com a consciência do seu poder, ou seja, Deus, eu quero que o Senhor cuide do meu casamento, porque eu tenho feito todas as coisas e eu não consigo resolver. E eu sei que o Senhor tem poder para transformar o meu marido e a mim mesmo, ou a minha esposa e a mim mesmo, e eu confio no seu poder. Vocês entendem, irmãos? Eu não estou pregando o evangelho de que Deus vai atender tudo, mas é exatamente a termos uma vida de oração, crendo que Deus ele é o Todo-Poderoso e Ele pode de fato resolver todas as coisas. Dia 21 de junho, eu estava no hospital em Manaus e tinha acabado de chegar lá com a minha esposa num voo fretado. Ela estava internada há 4 dias no hospital de guarnição em São Gabriel da Cachoeira, precisava ser operada urgentemente. Quando nós chegamos lá, ela foi direto para o centro cirúrgico, entrando em sepse, e esperei terminar a cirurgia e o médico veio falar comigo e disse: a sua esposa está em estado gravíssimo. Abrimos a sua barriga e o seu intestino estava necrosado, foi preciso retirar 30 centímetros 30% do intestino grosso. Ela está com a barriga aberta, vai para a UTI e eu não posso dizer nada para você nas próximas 24 horas. Ela está tomando antibióticos fortíssimos era um irmão nosso em Cristo, eu descobri depois, mas ele falou: eu sei que Deus estava comigo todo o tempo nessa cirurgia, mas eu não tenho como te dar um prognóstico, vamos aguardar. E eu quero dizer, ele disse, eu quero dizer que quem está pagando esse avião, eu não sei quem é, e claro, pela providência de Deus, uma igreja assumiu, e ele falou, mas eu quero dizer que salvou a vida dela.
E se ela tivesse chegado aqui 12 horas depois, a Claudinha teria morrido, né? Teria falecido. Ah, irmãos, uma notícia dessa você faz como? Como é que você faz? Nem eu sabia o que fazer. Saí, fui para o estacionamento do hospital, fiquei lá orando a Deus, conversando, alguns momentos em silêncio diante de Deus, e falei para ele: Deus, o Senhor tem poder. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar a minha esposa e tirar ela da situação. Irmãos, eu confesso, talvez foi uma das primeiras vezes, ou talvez a primeira vez que eu vi o poder de Deus claramente sendo manifestado. No outro dia, quando eu chego na UTI, está a minha mulher sentada no leito dela, inclinada, com um sorriso enorme. Então, alguns irmãos que conhecem a Cláudia sabem como é o sorriso dela. Ela continua com o mesmo sorriso. E aquele sorriso belíssimo, eu me emocionei profundamente e vi clara e concretamente a manifestação do poder de Deus ali naquele lugar. Deus estava salvando a minha esposa daquela situação, preservando a vida dela, por diversos motivos que eu não sei. Um deles eu sei, porque ela tem 3 filhos, ela tem um marido, e Deus, pela sua bondade, deixou que ela ficasse conosco. Mas a ressurreição, ela tem que nos despertar para essa vida de oração fundamentada na fé. Vocês percebem, irmãos? Precisamos pedir com fé a Deus. Não é simplesmente orar: Senhor, eu aceito a sua vontade. Tá, como presbiterianos que somos, reformados, bíblicos que somos, nós oramos assim, está certo, isso convém para mim e para você. Mas precisamos exercitar a nossa fé também. Por fim, irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus, ela nos impulsiona a pregar o Evangelho. E aí, o versículo 14 do texto de Coríntios, deixa isso de forma muito clara, quando Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Todo o trabalho missionário de Paulo não teria valor nenhum se nós fôssemos ler tudo aquilo que Paulo passou, e eu sei que os irmãos sabem. Não ia fazer o mínimo sentido se ele não acreditasse na ressurreição e no poder dessa ressurreição, na esperança que ela dá, na revelação do poder de Deus para mim e para você. E aí então Paulo fala que seria à toa fazer qualquer trabalho de evangelização e obviamente seria desnecessário que os irmãos como igreja investissem na obra missionária se os irmãos não crescem na ressurreição. Mas mais do que isso, irmãos, o que Paulo está querendo dizer é que para mim e para você, a ressurreição faz sentido e ela deve nos impulsionar à obra da evangelização. Ou seja, as pessoas com as quais você tem convivido na sua lida diária, elas fazem parte do seu campo missionário e você precisa, diante de Deus, para elas comunicar a respeito dessa ressurreição ou desse evangelho que culmina com essa obra da ressurreição, para que elas possam ter o conhecimento da esperança que você tem de um Deus que governa, que controla, que nos ama, que nos garante a vida eterna com Deus, dessa obra maravilhosa. Eu e você temos essa obrigação diante de Deus, ou seja, a ressurreição nos aponta para o mundo e diz: por causa disso, vão e preguem o evangelho a toda criatura. No versículo 30 também do capítulo 15, vejamos o que Paulo diz assim: e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Versículo 32, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Irmãos, a vida de Paulo mostra que todo o empenho e toda a energia que ele colocava no exercício, na execução da tarefa que Deus lhe deu, estava fundamentado na ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, para que eu vou me esforçar? Se Cristo não ressuscitou, por que eu vou para o Alto Rio Negro? Se Cristo não ressuscitou, por que eu passo mais de 17 horas, 20 horas, sentado num barquinho com motor de polpa até chegar na aldeia, e chegando lá caminho mais 5 quilômetros e fico no local sem energia, sem água encanada, sem nada, sem internet? Se Cristo não ressuscitou, não faz sentido nenhum esse empenho. Por isso que antropólogos, linguistas, não entendem por que um missionário vai para o fim do mundo para pregar o evangelho. Foi o que aconteceu em novembro, quando aquele americano, John Allen Shaw, ele foi até o Sentinela, numa ilha no Índico, ali perto da Índia, para pregar o evangelho, e chegando lá, ele foi assassinado pelo Sentinela.
Muitas questões foram levantadas, polêmicas, dentro do corpo de Cristo, fora do corpo de Cristo. Mas aquele homem, certamente, ele entendeu a ressurreição. No seu diário havia escrito que ele tinha decidido não se casar, para não deixar possivelmente uma mulher viúva e filhos órfãos. E eu não sei como foi o treinamento dele, eu não sei nada, mas ele dedicou a sua vida para tentar alcançar aquele povo e foi morto. Eu não sei quais são os mistérios de Deus relacionados a essa história, eu não sei como ela vai acabar, mas eu entendo que ele compreendeu a obra de Cristo e o aspecto da ressurreição. Para que se entregar à morte na mão de um povo que não conhece a Cristo, se esse Cristo não ressuscitou? E se Cristo ressuscitou, irmãos, eu e você precisamos abrir a nossa boca para as pessoas que estão ao nosso redor, para que eles ouçam também falar dessa esperança. Eu queria então, irmãos, concluir essa exposição a respeito da ressurreição, rogando a Deus que Ele nos ajude a despertarmos para o significado da ressurreição. E aqui eu queria então rapidamente revisar ou falar alguns aspectos importantes. A primeira delas é que a ressurreição ela deve promover em nós um espírito, no nosso coração, ou trazer um vento fresco de esperança. Que os problemas que você passa hoje, eles não são o fim da sua vida. Eles são temporários e tudo isso vai acabar. Quando o Senhor Deus fala, revela nas Escrituras Sagradas que lá não haverá choro, nem dor, nem ranger, não vai haver nada, nenhum sofrimento, é isso. Ele está dizendo que a nossa vida não se restringe a essa existência terrena. E a ressurreição, então, nos leva para um fim bom. Então, imaginem que a nossa vida não é um filme hollywoodiano, mas é uma história real. E nós vamos acabar e terminar bem com o Senhor Jesus e, portanto, devemos ter esperança. Um outro aspecto é que nós devemos ter confiança em Deus, porque Deus ele não deu corda nesse mundo e deixou que esse mundo andasse sozinho, mas Ele governa tudo e nós precisamos então confiar nele. Eu não entendo o que acontece na minha vida, nesse momento especificamente, diversas coisas têm acontecido na nossa família e eu não consigo discernir, mas eu sei que Ele governa e isso me dá paz, e isso deve dar paz para mim e para você. O Senhor governa e precisamos confiar nele. É como quando nós estamos viajando no avião a nossa vida. Há um piloto lá na frente, nós nem vemos ele, não enxergamos. Para nós, às vezes, temos a janelinha lateral. Outros ficam no corredor, não sabem de nada. Outros ficam na janela, mas entre uma janela e outra, não conseguem ver bem nem por uma nem por outra. Mas temos a certeza que há um piloto que conhece meteorologia, conhece como funciona aquela máquina, conhece as rotas, conhece absolutamente tudo. E nós devemos confiar em Jesus dessa forma. Ele não é um ser humano, um piloto, mas ele é o piloto dono do universo. E ele sabe como conduz essa história até o fim, e a história da minha e da sua vida. E nós devemos confiar, a despeito de estarmos sentados à janela ou no corredor desse mundo, mas ele governa tudo. Um outro ponto, como eu falei, é a respeito da santidade. Precisamos, irmãos, buscar uma vida de santidade, porque a nossa vida não é nossa, nós temos um dono e precisamos prestar a Ele culto e, vamos dizer, prestar continência a Ele. E o melhor que Ele tem para mim e para você é uma vida de santidade. Precisamos também exercitar a fé através da oração, e isso gerará em nós paz e tranquilidade de que Deus ele tem poder para fazer qualquer coisa. Precisamos orar com fé para Ele. Claro, entregando a Ele tudo, sabendo que a vontade última é a dEle. Orando e dizendo que seja feita a Tua vontade, como o Senhor Jesus nos ensinou. E deve nos impulsionar a anunciarmos essa ressurreição a todos os povos, a todas as pessoas, de perto e de longe. Porque um dia todos nós estaremos lá, experimentando os frutos dessa obra de Cristo que teve como ápice a ressurreição. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Baixe a sua cabeça, vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus vivo. Obrigado porque a nossa vida está nas Tuas mãos. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos como igreja.
Obrigado porque o Senhor usa o teu corpo, Senhor, para nos fazer crescer. O Senhor usa o seu corpo para nos santificar. O Senhor usa o seu corpo, Senhor, para nos exortar. O Senhor usa o seu corpo para crescermos mutuamente, Senhor, em Ti. Obrigado porque sozinhos, tantas e tantas vezes, não conseguimos nem entender a Sua palavra. Não conseguimos discernir, muitas vezes, as circunstâncias que nos envolvem. Mas o Senhor usa esse momento de culto para lançar luz sobre as nossas vidas, lançar luz sobre o nosso coração, nos ensinar, nos transformar. Ó Pai, por favor, Senhor, completa a Sua obra em nossas vidas, até alcançarmos a estatura de Cristo, Senhor. Santifica-nos, ó Pai, ajuda-nos a compreendermos plenamente a obra da ressurreição, como aconteceu na vida de João, ali quando ele olha pela segunda vez e entra no túmulo. Senhor, dá-nos uma vida como João, vendo ou compreendendo completamente essa obra e vivendo a salvação de Cristo hoje, não tendo simplesmente expectativas futuras. Isso faz parte, sim, da nossa vida, mas confiando no Senhor hoje, de que o Senhor, através da sua ressurreição, ou do ensino e das implicações dessa ressurreição, isso pode fazer diferença na nossa vida hoje. Transforma-nos, Senhor, nós pedimos e queremos também confessar, Senhor, a nossa infidelidade, a nossa falta de fé, nossa falta de esperança, de confiança, a indisposição de anunciarmos essa obra tão bonita, Senhor, para outras pessoas. Transforma, Senhor, a nossa natureza. O Senhor tem poder para fazer isso. O Senhor transforma-nos, ó Pai, de uma essência para outra, de acácias em ciprestes, Senhor. O Senhor tem poder de fazer isso, de espinheiros em plantas que têm flores lindas. Por favor, Senhor, transforma completamente a nossa essência. Só o Senhor pode fazer isso. Não é simplesmente mudar, mas transformar absolutamente tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Te louvamos pela obra de Cristo e pela ressurreição, o poder e as implicações delas em nossa vida hoje, enquanto estamos sendo salvos. Nós oramos em nome de Jesus, o ressurreto. Amém.